Oi, turma, do livro Alânia, Áureo Gonçalves, capítulo 25, Tudo está em ordem no universo. A fantástica experiência no planeta Jordan já caminhava para o final, mas ainda havia algumas dúvidas que eu queria abordar. A intenção era relatar o que vi, tamanha era a minha empolgação, mas não sabia de que forma faria isso. Ludwig gostaria de entender melhor sobre a organização política dessa sociedade. Aqui vigora um sistema de democracia direta, ou seja, sempre que necessário, os cidadãos são chamados a votar diretamente a elaboração das leis de seus distritos, assim como os dispositivos legais que abrangem todos eles. Isso é possível por conta da tecnologia avançada e pelo natural interesse dos jordanianos em participarem da vida política, que nada mais é do que a própria organização da sociedade em que se vive. Esse sistema de democracia direta na Terra poderia dar certo? Acredito que sim, mas talvez antes disso fosse preciso garantir educação de qualidade para o povo. Aqui em Jordan, são eleitos representantes por meio de eleições? Sim. Mas todo o sistema é transparente e não existem casos de corrupção. Que diferença para nós aqui, hein? Dessa forma, os representantes são eleitos para administrar os distritos e o governo central geralmente são homens e mulheres que se destacaram de alguma forma em realizações pelo bem coletivo e têm conhecida capacidade técnica e idoneidade moral para uma tarefa tão importante. Bem diferente do que estamos acostumados. E as diferenças não param por aí. Neste planeta, o conceito de cidadania é levado muito a sério. A participação da população nas questões políticas é muito intensa, pois toda a sociedade está estruturada na priorização do interesse coletivo em detrimento do individual. Assim, todos os cidadãos comparecem regularmente a fóruns, assembleias e conferências que discutem variados aspectos da vida cotidiana. Em tudo é amplamente debatido e discutido antes de ser realizado. Imagino que existam conflitos e contrariedades. Sim, existem. A diferença é que os jordanianos estão mais preparados para debaterem questões importantes sem melindres, ataques pessoais ou atitudes agressivas. Os mecanismos existentes já favorecem um processo democrático natural, onde todos têm a prerrogativa de darem suas opiniões num ambiente pacífico. Todas as decisões do governo central também precisam ser referendadas pelo povo, em sua maioria, excetuando-se rotinas administrativas e atos de menor importância. Após breve pausa, resolvi voltar a um ponto que para mim era muito difícil de entender. O fato de o governo central providenciar tudo o que é necessário à sobrevivência não estimula a preguiça nos cidadãos e a paralisia no progresso tecnológico? Ludwig me olhou e respondeu com paciência. Isso não acontece, pois, como já conversamos, o estado evolutivo dessa humanidade é mais avançado que o da Terra. Por isso, não podemos usar nossos parâmetros para avaliar a sua política social e econômica. Todos aqui se sentem naturalmente estimulados a cooperar com harmonia social. O progresso advém de iniciativas daqueles que desejam efetivamente aumentar a qualidade de vida da população, e não o lucro e o enriquecimento. Realmente uma total mudança de paradigmas. A maioria dos políticos da Terra, por exemplo, faz apenas politicagem e defende seus próprios interesses em vez de defender o povo. Critiquei muito essa postura em meus livros. Veja que os seus livros não tinham apenas ideias vazias, como você pensa, Lucas. Fiz uma pausa melancólica e quis mudar de assunto. Queria saber como funciona o aparato militar. Podemos visitar o distrito responsável por esse setor? Ludwig me direcionou mais um olhar significativo e disse calmamente: não existem armas bélicas nesse planeta. Como assim? Isso não é tão difícil de compreender.
Basta considerarmos que aqui não há qualquer tipo de geopolítica que justifique gastos militares. Qualquer governante de distrito que mobilizasse recursos para tais fins seria questionado imediatamente pelos fóruns de controle social. Fascinante. Suponho que o sistema econômico solidário, no qual cada distrito produz os produtos mais afeitos às suas características, distribuindo o excedente para as demais regiões. Mike roncando. Ajude a explicar esse quadro de ausência de conflitos. Sim, mas a condição espiritual dos jordanianos é o fator decisivo. Aqui soaria completamente insana qualquer ideia de se apontarem canhões sobre as cabeças de outras pessoas. Eles simplesmente já passaram dessa fase. Os conflitos que existem são sempre resolvidos pelas vias diplomáticas. Entendo, na Terra temos outra configuração geopolítica. Cada país procura seus próprios interesses. Há situações realmente estranhas, países que se destacam na produção de determinado produto, mas o exportam em quase totalidade, fazendo com que a população tenha de consumir o mesmo produto mais importado e mais caro. Existem tantas incoerências na economia da Terra, suspirou Ludwig, mas pelo que entendi, não adianta implementarmos um sistema como o que vemos aqui num planeta com uma humanidade ainda muito atrasada como a nossa. Sim, Lucas, sua conclusão é precisa. A população da Terra ainda não está preparada. Os terráqueos, em sua maioria, trabalham apenas porque precisam de salário. Se pudessem, nada fariam, pela coletividade entregando-se à ociosidade e ao luxo supérfluo. Além disso, não sabem viver com simplicidade, exaurindo o planeta em seus recursos naturais. Nessas condições, o sistema econômico predominante na Terra ainda é o mais adaptado a criaturas em tal fase de amadurecimento espiritual. Tudo está em ordem no universo. Apesar de saber disso, ainda tenho dificuldades de acreditar. Quando encarnado, por exemplo, costumava me exasperar de revolta pela situação da política em meu país, cheia de homens corruptos e perversos. Realmente o campo político é de grande responsabilidade para aqueles que nele são chamados a servir. Nessa seara, lidamos com as sagradas necessidades coletivas das populações. Os desvios de conduta refletem negativamente em milhares e até milhões de pessoas. São inúmeros os espíritos em grande sofrimento no mundo espiritual, que foram políticos desonestos em sua última encarnação e que agora estão tendo de enfrentar a cobrança de suas consciências e a de muitos seres revoltados clamando por vingança. Ludwig, como chegarmos ao patamar de Jordan nesse aspecto? Teremos de aguardar que os bons predominem. Atualmente, o cenário político da Terra é dominado por seres ardilosos e hábeis em suas negociatas em benefício próprio e de seus correligionários. O interesse público é algo meramente figurativo e não influencia a pauta de decisões dos detentores do poder. No entanto, gradativamente, uma nova geração de almas mais amadurecidas chegará à Terra. Serão direcionadas para posições chaves e cargos que lhes propiciarão influenciar as decisões futuras. Gradativamente, Lucas, os bons sobreporão aos maus e não podemos prever as consequências maravilhosas de termos finalmente nossos rumos políticos entregues às mãos de homens e mulheres de bem, interessados em atender à necessidade do povo. Então é preciso que a humanidade melhore moralmente para que tudo entre nos eixos. Sempre voltamos nesse ponto. Parece simples, mas não é. Uma sociedade justa e feliz é baseada em fraternidade, que resulta em igualdade e possibilita a liberdade. Para construí-la, é necessário um contingente suficientemente robusto de pessoas comprometidas com tais valores. Isso não se destrói no dia para a noite, e nada na natureza dá saltos.
anseio por esses novos tempos. Busque primeiramente se aperfeiçoar e crescer, porque assim estará preparado para enfrentar e compreender melhor os tempos do presente. Tudo o que temos, Lucas, é o instante que passa. Não projetemos demais nossa atenção no futuro, porque assim não prestaremos atenção no agora, que é a nossa vida acontecendo. Tenhamos fé em Deus e nas leis universais. O progresso moral chegará e novos tempos raiarão para o nosso belo planeta azul. Então, assim, ele faz uma comparação entre o planeta Terra e Jordan no aspecto político. E aí cai pra gente sempre aquele questionamento, quando vai chegar a nossa vez? E ele fala aqui, vamos parar de se preocupar com o futuro e vamos fazer agora. Existem espíritos bons que estão reencarnando nesse momento no planeta Terra. E eles estão vindo com essa parte mais amadurecida, mais desenvolvida. Seres melhores moralmente e capazes de implantar um sistema político sem corrupção, sem pensar em si próprio e sim pensar no coletivo. Para pensar no coletivo, o coletivo também tem que ser atuante, também tem que ter uma moral mais elevada. Não adianta ter um ser lá na política que tenha um grau elevado e a população em si ainda não ter se desenvolvido. Então, ele coloca para a gente que Jordan se desenvolveu em tudo, porque os espíritos que habitam Jordan são espíritos melhores. Então, lá é um planeta regenerado porque os espíritos são da classificação melhor do que nós aqui. Quem faz o planeta ser melhor são os espíritos que habitam nele. Se o nosso ainda não se desenvolveu como nós gostaríamos, a culpa não é do planeta. O planeta é ótimo, maravilhoso. O problema é quem está aqui. O problema é quem está aqui tem direito, mas não tem dever. Não cumpre seus deveres. Hoje eu peguei um Uber, eu e meus casos de Uber, né? E o rapaz, ele viu que eu andava meia capinguinha, né? Aí ele pegou e falou assim, o que a senhora tem? Eu falei, eu tenho poliomielite. Aí da poliomielite a gente foi falando do sistema de saúde, né? Que tem que entrar em fila, aquela coisa toda, tem que pagar particular. E aí a gente foi indo em imposto, de imposto a gente foi falar de governo. E aí o menino pegou e bem revoltado mesmo. Ele falou, vê bem, vem um que se diz que ser governo do povo, né, governo do pobre, e tira do pobre coisas que são necessárias. O pobre entrar numa loja e não pagar imposto por aquela loja, não pagar taxa, para o pobre é bom, porque tudo para nós é imposto. Tudo que a gente vai comprar, uma água que a gente vai comprar, um fósforo que a gente vai comprar, vai imposto. O nosso salário já é tirado o imposto. Aí eu falei para ele, só eu pago por mês R$1.000 de imposto. Porque o governo acha que eu ganho muito, né? Eu sou aposentada e sou pensionista. Só que eu também sou doente. Então, tudo aquilo que eu gasto, 50% vai para remédio, para médico, para exame. E aí ainda tira R$1.000 do meu salário. Enfim. A gente conversando sobre essas coisas, ele falou, é um absurdo. A gente estava com 2 lojas aí que são popular, que dá para comprar sem taxa, agora tem taxa. O Uber vai começar a ter imposto em cima do Uber também. A gente vai pagar não só a corrida, como vamos pagar para o governo também a corrida que o carro é do motorista. O carro sendo próprio do cara, mas quem ganha é o governo. O cara vai trabalhar para o governo, vai ser funcionário do governo, mas sem a estabilidade de um funcionário público. Sem estabilidade nenhuma. Então, não faz sentido uma série de coisas que esse governo que está aí está fazendo. Eu falo governo federal, né? O estadual e o municipal eu nem falo mais nada. Porque tudo é um reflexo, né? E geralmente o que está aqui embaixo eu falo, eu não posso fazer nada porque o de cima não faz. Aí o de cima fala, não posso fazer nada porque o outro lá de cima também não faz. Então, é um jogando a peteca na mão do outro. É cada um fazendo o seu pé de meia. Aqui na cidade mesmo, todos os prefeitos que passam entra com o salário de um servidor normal e sai com fazenda, com terrenos, com casas, com carro. O salário não é tão alto assim, né? Teve prefeito aqui da cidade que foi inclusive cassado em relação a terrenos que ele tinha no Nordeste. Que apareceu esses terrenos, o outro fez uma clínica. Dizem, né, que fez uma clínica extraordinária, que ele era médico. Então, assim, da onde é que aparece essa grana toda? Aí você vê que é asfalto em cima de asfalto. Eles
quebra um córrego, vai lá, tampa o córrego, daqui a pouco quebra de novo. São dinheiros do povo que está indo ali. Aí o menino estava falando para mim assim, esse tipo de problema que a senhora tem, a senhora precisava fazer uma fisioterapia, a senhora faz? Eu falei, não, o médico falou para fazer hidroginástica, né? Eu estava indo para hidro. Aí ele falou, então, tem um único lugar aqui na cidade que faz de graça o tratamento de fisioterapia. E é uma coisa fundamental, porque o que mais tem aqui na cidade é idoso. Idoso precisa de fisioterapia para recuperar alguns movimentos, coisas desse tipo, pós-operatório. A cidade não tem. Não tem nem gratuito, né, do aspecto da política da cidade, e não tem ONG, não tem, até pago eu acho que não deve ter. A cidade é desprovida de algumas coisas. Tem coisa que você é obrigado a fazer fora da cidade, porque aqui não tem. E a cidade cresceu, e os impostos estão aparecendo. Colocaram um adesivo desse tamanho na minha porta, lá dizendo que eu tinha que procurar a prefeitura para legalizar minha casa. Eu falei, eu não vou fazer isso. Se eles quiserem, eles que mandem uma carta oficial para mim me chamando lá. Agora, colar um adesivo na porta da minha casa dizendo que eu tenho que procurar por eles, eu não sou. Eu pago imposto, eu exijo respeito. Como assim? Eu chego na minha casa e vejo uma etiqueta lá dizendo que eu tenho que procurar a prefeitura para legalizar. Para que serve o cartório da cidade? Para que serve o sistema de uma prefeitura? Será que eles não têm controle de quem paga imposto, quem não paga? Porque se você está pagando imposto, você dá com a tua casa própria. Então, existe assim tanto desequilíbrio de informação, desentendimento de informação de um setor para o outro. Por quê? Por que vaza informação nossa em sistemas de banco, em sistemas de pensão, INSS? Quando você vê que você está recebendo carta aí de cartório, com carimbo e tudo mais, mandando você procurar o cartório mais próximo para resolver uma pendência que não existe. Aí os caras falam, para você resolver isso, você dá 5 mil que tá tudo certo. Eles mandam o valor que você tem que pagar para você não ter que ir até o cartório para resolver uma pendência que não existe. Por que existem esses golpes? Aonde que tá vazando essas informações? Ligaram para uma amiga minha esses dias, olha, a sua irmã, não sei o quê, tá devendo em tal banco. Aí a minha amiga falou, poxa, mas sabe o nome, a idade, a data de nascimento, o endereço da minha irmã, tudo. Eu achei que era verdade. Então, o vazamento de informações está onde? Por onde que tá vindo esses golpes? Então, a gente tem tudo que é tipo de cara espertinho aqui no Brasil. Aqui no Brasil não existe um sigilo, né? Eu vejo alguns filmes norte-americanos e acredito que seja real isso. Tem banco que você tem a chave de uma caixa, né? Você guarda a sua joia, dinheiro e tal, dentro do banco. Você não quer colocar numa conta corrente, você coloca nessa caixa. E você tem a chave para você, e você paga por mês para o aluguel daquela caixa ali, para uma caixa de segurança. Se alguém roubarem um banco, levar aquela caixa, tem um seguro. Eles sabem o que tem lá dentro, quanto que vale, e eles te devolvem o dinheiro. Aqui no Brasil, se você colocar, é bem provável que eles vão roubar e o banco vai te convencer que ele não pode te pagar, porque tem alguma cláusula no contrato que diz que se fosse de um jeito, eles te devolveriam o dinheiro. Se for de outro, eles não conseguem te devolver. Para tudo, eles têm jeito de te lesar. Eu fui agora na Sabesp resolver um problema aqui em casa. Minha conta tá vindo triplicada. Eu não gasto nada além. Eu dou 5 descargas no dia, eu tomo um banho no dia, lavo um prato, um copo. E gasto 5 litros de água no quintal, todo dia, para poder limpar a parte do Mike. Lavo roupa uma vez a cada 15 dias. Dou banho no Mike uma vez a cada 15 dias. É taxa mínima, sempre foi taxa mínima. Antes eu tinha marido e filho, era taxa mínima. Agora tá vindo 3 vezes mais. Já andei pela casa inteira, não tem vazamento. Você começa a imaginar o quê? Ou tem gente roubando minha água por aí, e eu preciso descobrir de onde que tá vindo. Ou aconteceu algum problema na Sabesp, e eles não querem arcar, aí fica aquele jogo de empurra. Eu tive que chamar um técnico, agora estou esperando esse cara aparecer aqui para investigar minha casa inteira. Diz que tem um aparelhinho que passa, né, um sensor para saber se está tendo algum vazamento. E espero em Deus que exista esse aparelho mesmo, porque senão na minha casa não dá para ver vazamento nenhum. E a taxa só está aumentando.
Então, aí eu fui até a Sabesp. Eu já falei pelo telefone, já fiz reclamação por telefone, já mostrei a conta. Vocês dizem que a conta tá batendo, que a conta tá só aumentando mesmo. Então, tem um vazamento, tem alguma coisa de errado. Mas e aí? Quando é que vocês vão mandar um técnico para mim? Até 10 dias a gente manda. Eu falei, até 10 dias esse relógio tá correndo. E eu vou ter que pagar uma conta gigantesca o mês que vem. Porque se de um mês para o outro, de 120 for para 250, o outro vai ser 500 ou mais. Então você tem que ser lesado o tempo todo, porque não tem um sistema que vá lá e resolva o seu problema. O seu problema é seu problema. Não é do Estado, não é do fornecedor do Estado. E a gente vê que em Jordan essas coisas não acontecem. Se uma pessoa se sente lesada, ela pede uma reunião e essa reunião, junto com outros que aceitam aquilo que ela diz ou não, há um debate salutar, sem discórdia, sem briga. Opa, ninguém pode sair prejudicado. Ali eles resolvem problemas das pessoas. Aqui não, o que eles puderem fazer para não resolver o seu problema e ainda agravar a tua situação é o que eles fazem. Principalmente quando o dinheiro é para entrar na cesta do governo. Outro dia eu falei pro meu amigo, eu vou desligar essa água aqui e vou começar a comprar água da rua. Na hora que for para dar descarga, eu vou chamar um carro-pipa aqui, sai mais barato. Porque se eles não querem resolver, a gente tem que resolver de outro jeito. Tem que voltar na idade da pedra, tomar banho de canequinha. É complicado, gente. A gente viver num país onde o cidadão paga imposto caríssimo e não tem direito de nada. Mas aí, se a gente for ver isso aos olhos da carne, é injusto, certo? Se eu olhar aos olhos do espírito, eu vou falar, não, é alguma coisa que eu tenho que pagar. Eu não estou passando por toda esses turbilhões de problema porque Deus não gosta de mim. É porque algo eu preciso aprender. Preciso ter mais paciência, tolerância, eu preciso ser mais resignado, eu preciso ser mais ativo. O que é que eu tenho que aprender? Então eu tenho que ver essas situações e ver que tem alguma coisa para aprender. Agora em Jordan não tem mais o que aprender. Ela vai ficar brigando para quê? Vai ficar debatendo por quê? Ele coloca aqui um sistema de democracia direta. A nossa aqui diz que é eleições democráticas. Eleições democráticas, se fosse levar o pé da letra, vota quem quer. Se é democracia, vai lá votar quem quer. É democrático. Ninguém é obrigado aí. Que eleições democráticas são essas que eu sou obrigada a votar? Porque se eu não votar, eles cancelam meu CPF. Já começa por aí. Ah, mas porque o brasileiro não tem maturidade. Se a gente não obrigar, ninguém vai lá votar. Pode até ser, mas então muda esse nome de democrática. Porque ninguém é democrático aqui. Se eu não for, eles cancelam meu CPF. Eles vão me castigar por uma coisa que eu não quero fazer. E se não tem ninguém que eu acredite? Eu sou obrigada a votar mesmo assim. Não, você não é obrigado, você pode votar nulo. Pô, eu vou sair da minha casa para ter que ir lá e falar, não, ninguém me interessa. E os bons candidatos que não aparecem ainda? Porque hoje mesmo falando com esse menino do Uber, ele falou assim, tá mais provável que alguns partidos estão queimados, que agora nas próximas eleições a gente tem que ficar ligeiro, porque esses caras vão sair de partido e vão entrar em outro. E a gente vê no partido novo, a gente acha que vai ser ideia nova, a gente acaba votando e tá lá as velhas ideias, as velhas concepções, os velhos ladrão com tudo ali. Falei, você tem total razão. Eles mudam a sigla do partido, porém o que tem lá dentro é o mesmo lixo do outro que já estava aí. Eu lembro que eu era pequena, criança, tinha o PMDB. Dentro do PMDB saiu uma tropa que criou o PSDB. O PSDB só é fachada porque ele é PT. O PT tem os filhos do PSOL. O PSOL tem PC não sei das quantas. Então toda essa leva, na verdade, são todos um só. A direita não é diferente. Essa é a turma da esquerda. A direita também não é muito diferente. Tem nomes dentro da direita que já deram problema no passado e que está ali como fundador, como presidente do partido. Eu, pelo menos, eu tenho o meu lado. O meu lado é a direita. Mas tem dentro do partido da direita gente que eu não aceito. O que faz eu continuar
da direita são os valores e princípios, porque entre um e outro não tem para onde correr. Ou eu sou família ou eu sou promiscuidade. Então eu vou para um lado da família. Mas que ali dentro tem seres imperfeitos e que também deram problema no passado e dão até hoje, é fato. Esses políticos que a gente tem aí, infelizmente, se juntar tudo não dá um. É difícil. Um íntegro, de verdade, que não pense em si próprio, que não retire a sua fatia do bolo. Fora aqueles que entram na política e vão colocando parentes e amigos, tudo dentro, né, dessa politicagem. Vai colocando como secretário do secretário, como secretário do secretário do secretário. Coloca a família inteira ali, cabide de emprego. Então aqui nós vivemos esse caos. Aqui nós não podemos contar com eleições, aqui a gente não pode contar com os políticos, aqui a gente não pode contar com o sistema público que é fornecido pelos políticos, e a gente não pode contar nem mesmo com a própria população, na sua escolha, nas suas decisões, porque cada qual aqui ainda visa o seu próprio umbigo. Já em Jordan, não. Quando ele fala assim, será que um dia nós vamos ser assim que nem Jordan? Vamos, no dia que os espíritos começarem a evoluir de fato. Porque o que faz a evolução do planeta, do país, do governo, da prefeitura, são as pessoas. Enquanto tiver gente recebendo pinga de político em troca de um voto, gente, eu trabalhei numa escola onde tinha prostituta lá dentro, onde tinha ladrão, onde tinha cara que cheirava pó no fundo da escola, cara que estava pagando dias de cadeia lá dentro da escola. Ali é ambiente para colocar gente desse naipe? Desculpa. Botasse dentro de um cemitério, que tá tudo morto, não vai influenciar ninguém, mas botar na frente de criança. Eu cheguei a ver o cara cheirando cocaína no fundo da escola, porque eu dava aula na sala do fundo, eu abria a janela e dei de cara com o cara fazendo um negócio desse dentro da escola. Prostituta varrendo a escola com o peito de fora, com bunda de fora. Os pais vinham na escola, ficavam passando cantada em vagabunda. Aí depois achava que as professoras eram igual, vinha fazer graça com as professoras também. E quem eram esses funcionários? Pessoas que o atual prefeito da época tinha conseguido se eleger porque aquelas pessoas, junto com a família daquelas pessoas, votaram nele e fizeram outras pessoas votarem. Então é a troca, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Nessa troca, eu te ajudo, você me ajuda, quanta gente podre foi trabalhar na escola que eu trabalhava. Eu ter que chegar ao ponto de brigar com o pai de aluno, porque o pai de aluno foi me passar cantada achando que eu era igual que estava ali dentro. Então, cada governo escroto que eu já passei, tanto da parte da prefeitura como do estado e da presidência, então, a gente foi entrando em um, saindo em outro, entrando em um, saindo em outro. Quando a gente achou que ia dar uma melhorada, não deu tempo, não foi feito tudo o que se esperava, é muita burocracia, é muita perseguição. Num país que se diz democrático, o próprio presidente que a gente tinha não podia abrir a boca. Tudo era processo. A gente está tendo problema com a internet no nosso país. Chegar ao Supremo Tribunal Federal e falar que não pode o Elon Musk lá ter a rede de internet dele aqui, porque o cara é de determinado cunho político. A gente não consegue desenvolver isso. Internet. Porque existem monopólios, porque tem que ser de A ou B e não pode ser do C. Agora a gente tem que engolir uma série de coisas que vem do outro lado, que é A, B, C, D, E e um monte de letra, né? Meu afilhado esse final de semana me perguntou o que era LGBT, mais um bocado de letra que vem depois. Eu falei, rapaz, você tem 14 anos, melhor você não saber de nada não. Vamos ver se mais pra frente descomplica isso aí eu te explico. Porque tá complicado para explicar. É tanta... Pode, não pode, faz, não faz, faz com um, faz com o outro. Tá difícil. A gente se perde. E ai da gente se falar que não gosta, que não aceita. Que aí já cai numa lei. O menino hoje do Uber tava falando isso. Fazem lei para esse tipo de coisa, mas não fazem lei pro bandido ficar preso. Tá lá, a lei tá lá. O cara não tem direito a saidinha. Aí veio o presidente, não, ele tem direito a saidinha sim. Um presidente que libera bandido, e aí? É bom um cara desse? Olha o grau de entendimento das pessoas, olha como que está a nossa evolução.
É certo? Então o cara matou um pai de família, o cara roubou, o cara lesou um cidadão que trabalha, mas ele tem direito. É que nem aquela menina, matou os pais, uma que ficou muito famosa aí, uma loira. Matou os pais, mas no dia dos pais, no dia das mães, ela é solta. Para comemorar o dia do pai e da mãe que ela matou? Tá certo isso? Então, essas inversões de valores que a gente tem é que faz essa política ser podre. Porque quem vota nisso, quem aceita isso, é o próprio povo. E aí é onde que mostra que Jordan não tem nada disso. Jordan não tem armas bélicas, não precisa. Todos os planetas, pelas leituras que eu faço, todos os planetas têm segurança. Tem muro de contenção, cerca elétrica, com energias que dão choque e tudo mais. Todos os planetas são assim, todos têm segurança. Mas não é uma segurança para o povo daquele planeta. Quando eles são mais desenvolvidos, a segurança não é para o povo do planeta, é para os ataques que vêm de fora. Já a gente constrói muro, bota cerca elétrica, bota câmera, paga para uma equipe de segurança monitorar a tua casa, coloca tudo que é tipo de trava nas suas portas, porque o próprio povo te sabota. Se você bobear, outro dia eu fui lavar minha calçada aqui, acho que foi sexta-feira. Se eu não me engano, foi sexta ou sábado de manhã. Foi sábado de manhã. Foi antes do meu afilhado chegar um pouquinho. Eu tava lavando a calçada lá, aí passou um cara. Ô, dona, dá pra senhora arrumar? Não sei o que. Antes dele terminar de falar, eu já falei pra ele, não dá pra arrumar nada, rapaz. Não tenho nada pra te arrumar, desculpa. Ele, não, eu queria um Uber. Eu tenho dinheiro pra pagar. Eu falei, então chama o Uber e vai. Ele falou, não, a senhora não pode chamar o Uber pra mim? Eu no caminho eu pago o cara. Eu falei, não tem como chamar o Uber pra você. É duro a gente viver na insegurança. Eu achei que ele ia me assaltar. Depois, no final, eu pensei, falei, ele não ia me assaltar, mas ele ia dar um golpe nesse cara do Uber. Porque aí eu chamo. Fica como se fosse para eu pagar em dinheiro. O cara não paga no caminho, o assalto, o motorista, vai ficar no nome de quem mesmo? Então você não pode confiar nas pessoas. É incrível. Aí eu tava no Farol agora, com um amigo meu, ela tava indo tentar resolver um negócio na Sabesp, uma velhinha, toda corcundinha e tal, tem uma moedinha, não sei o quê. E ele foi para pegar a moeda. Eu falei, André, não. Falei baixinho assim, mas para ele se tocar, né? Ele não me ouviu, catou, ele ia catar R$ 1, falei, catou uma moeda pequenininha e deu na mão dela. Eu falei, você não podia ter dado nada. Essa mulher tem um monte de casa de aluguel aqui no centro de Itaquá. Ela fica aí no Farol pedindo moeda. Pra quê? Porque eu não sei se ela é doida, não sei se ela ganha dinheiro com isso mesmo. Mas é golpe. Uma velhinha, deve ter 70 anos, 80 anos, sei lá. Ela anda toda curvada, você fica morrendo de dó. E ela tem casa de aluguel. Ela tá lá pedindo esmola pra quê? Sacanagem, né? Então, são coisas assim que a gente vê no nosso planetinha aqui, que a gente não tá vendo em Jordan. Por isso que a gente fica tão encantado. Só que aí vem o Ludwig e fala pro Lucas. A gente fica encantado com o Jordan, porém, não adianta que a natureza não vai dar saltos. Cada um tá no seu lugar certo. Espírito imaturo, ainda infantil, maldoso, imperfeito, fica em lugar imperfeito. O espírito mais evoluído faz o lugar ser mais evoluído. Então é por isso que o nome do texto é Tudo está em ordem no universo. Cada qual está exatamente onde deveria estar. Não adianta nada a gente querer um planeta perfeito, mas a gente não é perfeito. Não adianta nada a gente querer ter um sistema de governo, ter uma educação, saúde melhor, se nós não somos melhores. E isso se dá para todos os tipos de órgão que a gente frequenta, situações que a gente passa. A gente não sabe lidar com as situações. Nós somos tão desequilibrados que a gente desequilibra tudo em nossa volta. Então, aqui não, aqui eles sentam, conversam, debatem, é melhor, não é melhor, tá bom, não tá bom. Tudo na calmaria, na educação. A gente, quando tem uma reunião de prédio, eu não moro em apartamento, mas eu já cansei de ver gente falando que quando tem aquelas reuniões de síndico, é gritaria que sai, só falta sair porrada. Porque um quer pintar o prédio de azul, outro quer pintar de amarelo. Uma simples pintura num prédio diz que só faltam sair na porrada. Porque nós somos imperfeitos, a gente não consegue entrar num consenso numa boa, na tranquilidade.
falando, não gritando, agindo e não só querendo ter direito. Então, enquanto a gente continuar atrasado, o nosso planeta também continua atrasado. E que nem o Divaldo fala, nós atrasamos nosso passo. Se a gente não tivesse atrasado o nosso passo, com certeza 2054, 2057 era um salto. A gente estava caminhando para isso muito bem. Mas se a gente continuar atrasando o nosso lado, não vai ser em 2057 o prazo máximo para que esse planeta deixe de ser prova e expiação e se torne regenerado. Ponto máximo que o Chico falou, 2057. Mas se a gente continuar atrasando o nosso lado, não vai ser em 2057. A gente precisa melhorar muito. E o tempo está correndo. Então não é lá na frente que a gente tem que ficar preocupado. A gente tem que ficar preocupado agora. Correr atrás do prejuízo agora. Para que lá na frente a gente alcance isso. Essa bênção de nos tornar pessoas melhores e estar num ambiente melhor. Enquanto isso, cada macaco no seu galho, né? Alguns com galho quebrado, outros meio torto. E tem outros que estão num galho seguro. Muito bem, obrigado. Então vamos lá. Vamos fazer tudo que a gente puder fazer agora. Melhorar agora. Questão econômica, política, organização, social. Uma questão de moral, de princípio. A gente tem que correr atrás disso aí. Se a gente quiser que os nossos filhos, nossos netos, porque nós capaz de não ver, né? Eu tô dobrando o cabo da Boa Esperança, capaz de não estar aqui em 2050. Mas o meu filho, meus netos, eu espero que estejam e que eles vejam isso. E se for possível voltar para cá, é tudo que eu gostaria. Voltar para o planeta, melhor. Mas para isso, eu preciso ser melhor. E às vezes eu vejo que ainda estou longe de ser uma pessoa boa. Às vezes eu vejo que eu estou devendo demais ainda. Que ainda vou ter que passar mais uns perrengues aí para me melhorar. Vamos lá, a semana está começando, vamos pensar o que a gente pode estar melhorando em relação às nossas escolhas, em relação aos governos que a gente coloca como representante de nós, do povo. Vamos pensar em relação a essa distribuição de renda tão desigual, essa questão de excesso de impostos para tudo. Vamos pensar. Porque, se eu não me engano, esse ano tem eleições, não tem? Pelo menos para prefeito, para vereador. Não é o todo-poderoso do nosso país, mas é aqui que a coisa começa. É aqui que começa a dar certo ou não. É o que está mais próximo de nós, é mais fácil da gente ver, da gente controlar, da gente observar, até do que aquele que está longe. E a gente não olha nem esse que está perto, a gente não vai numa reunião sequer. A gente só espera que eles apareçam no Dia das Crianças, distribuindo presente para as crianças. Aí sim, aí o prefeito, o vereador é muito bem-vindo no bairro. E a gente tem que ir atrás deles, a gente tem que investigar o que eles fazem, a gente tem que ficar em cima se o dinheiro que a gente está colocando em imposto está sendo empregado na cidade. Ver se o bolso desse cara não está crescendo muito em tão pouco tempo. Tem que ter fiscalização para essas coisas. Eles fiscalizam a vida da gente, eles fiscalizam se a gente anda direito no trânsito, se não andar, ganha multa. Eles fiscalizam se a gente paga imposto, se não pagar, suspende documento nosso, gera multa em cima, a gente é passado pelo constrangimento de ter que ir lá prestar conta porque que a gente não está pagando imposto. E se a gente falar que não está conseguindo pagar porque não tem dinheiro, se vira, porque para eles tanto faz se você tem dinheiro ou não tem. Eles fiscalizam a gente o tempo todo, eles vêm com drone em cima da casa da gente para ver se a gente não está colocando um bloco a mais do que já estava na planta, porque se tiver um bloco a mais, vem imposto também em cima disso. É um governo para fiscalizar uma cidade inteira. Agora, a cidade inteira não consegue fiscalizar um governo? É o contrário que tem que ser. Nós colocamos o cara lá, nós temos que investigar se ele está fazendo aquilo que a gente quer. E não é o que a gente quer em termos de troca. Ah, ele colocou a minha família, está tudo certo. Ele não colocou a minha família, está tudo errado. É investigar os atos, as ações dele na cidade. Não adianta eu ver só a minha rua asfaltada, ele está asfaltando outras ruas. Não adianta eu ver se tem escola na minha rua, eu tenho que ver se ele está fazendo mais escola na cidade toda. Tem um bairro aqui que está crescendo pra caramba, perto da escola que eu trabalhava. Veio um prédio, na verdade vários prédios, encheu de morador. Só tinha a minha escola próxima da prefeitura.
do estado tinha uma outra escola. O do estado geralmente está sendo para ensino fundamental 2 e médio. Quem está abraçando ensino fundamental 1 é a prefeitura. Adivinha o que aconteceu? Todos esses prédios, que não são poucos, vieram se matricular na minha escola. A sala que deveria comportar 30 crianças estava com 40, tranquilo. Crianças saltando para fora da janela. Lotou a escola. Como é que você deixa um empreendimento grande como esse ser implantado sem antes fazer o que tem que ser feito? Condições básicas de saúde, educação, segurança, transporte. Eu ando de Uber para cima e para baixo, eu sei o quanto custa esse negócio, mas quem não pode fazer isso? Tem que andar de transporte público, lotado, pode ser a hora que for. Em péssimas condições, muitas vezes, ônibus quebrado. E a maioria das pessoas nem trabalha na própria cidade, porque a cidade não oferece trabalho. Tem que trabalhar para fora da cidade. Ou seja, a cidade não se prepara, a política da cidade não se prepara para abraçar os contingentes de gente que chega aqui. Aí depois não quer criminalidade, depois não quer que as pessoas sejam revoltadas. Aí tem aquela coisa do toma lá da cá. Nossa, gente, se eu for contar, infelizmente, é triste de ver. E não é só aqui onde eu moro. A gente vê isso em grande parte dos lugares. É triste de ver como a política nossa é podre, porque as pessoas também não andam de acordo. Se um cara ganha multa aqui na cidade, ele sabe onde ele vai procurar dentro do setor público alguém que conheça, o cara do pátio, o cara do Detran, tal, passa um dinheirinho por baixo, paga ou quebra e o teu carro volta andando. Você deixa de pagar uma multa altíssima. Você tinha que pagar uma multa lá de 1.500, você paga 200, 300 reais por um quebra. O cara acaba com a tua multa. Enquanto existe corrupção entre as pessoas, o governo é representatividade do que essas pessoas pensam e querem. Então, grande parte é corrupta e o governo é corrupto. Agora aqui não. Vocês veem que o grau de evolução é maior desses seres. Então, a política também vai ter os representantes que têm uma moral grande. Não tem barganha. Não tem toma lá da cá. A gente viveu numa época antes do capitalismo e tal, a gente viveu aquele negócio de escambo. Eu te dou um pé de alface e você me dá uma laranja. O toma lá da cá. Antes do capitalismo, mercantilismo, né, a gente teve esse período de escambo. E tem algumas áreas que até hoje existe escambo, que é o toma lá da cá. Eu te dou uma coisa, você me dá outra. E tá tudo certo. Ninguém viu, ó, quietinho. Enquanto isso persistir, nós vamos continuar tendo problema na nossa política e na nossa evolução. Bora pensar o que a gente pode fazer aí para mudar isso.